mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Nós leremos 4 versículos, bastante conhecidos, dos quais já preguei algumas vezes nesse texto, e hoje, de maneira muito diferente, gostaria de trazer algumas lições bem oportunas com relação ao tema que estamos desenvolvendo este mês, que é o tema da confiança. Tiago capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao 4. Tiago capítulo 1, do 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, quero rogar ao Senhor Tua direção, Tua bênção, Teus cuidados sobre a nossa vida neste momento. E de maneira muito oportuna, ó Deus, fala ao nosso coração. Traz a Tua palavra. Confronta-nos, ó Deus, a caminhar debaixo da Tua vontade. Usa, ó Deus, da palavra do Senhor para ir fundo ao nosso coração e trazer, ó Deus, o consolo, a confiança, a esperança da qual nós tanto precisamos. Apesar das limitações daquele que prega, que o Senhor seja louvado, glorificado, reconhecido e recebido em nosso coração. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero lhes apresentar nesta noite uma jovem senhora, Fanny Crosby. Alguém a conhece? Ou já ouviu falar dela? Oi? Do Inário. Essa senhora escreveu mais de 8.000 hinos ao longo da sua vida. Nascida em 1820, recém-falecida em 1915, recém-falecida. Não se esqueçam que para um historiador 100 anos não é nada, não é? Mas está aí a senhora Fanny, autora de muitos dos hinos que nós cantamos. Uma senhora que, como eu disse, nasceu em 1820, filha de pais metodistas, pais crentes, pais que amavam a Deus, e que com apenas 6 semanas de idade, ela foi acometida por uma doença que foi diagnosticada para a época como gripe, mas que nós sabemos muito bem que não é gripe. Eles não tinham conhecimento para diagnosticar ainda. Mas um tipo de vírus que lhe inflamou os olhos dela, e aí, por orientação médica, foi submetida a uma espécie de remédio, um medicamento que danifica o seu nervo óptico, e com 6 semanas de idade, ela vem a ficar cega. Com menos de 1 ano de vida, cega. Ainda criança, ela perde a sua mãe. Com menos de 10 anos de idade, ela perde o seu pai, sendo agora criada pela sua avó, que vem a falecer 1 ano depois. Só lhe resta sua madrasta. Quando a mãe faleceu, o pai dela veio a se envolver com uma outra mulher, só lhe restou a sua madrasta. Passou uma vida fora de casa. Aos 38 anos, encontrou um rapaz, casou-se. Aos 50 se converteu. Aos 50 se converteu. Pouco antes dos seus 50 anos, ela teve um filho. Perdeu o seu filho, com menos de 2 anos de vida. Aquela mulher, num determinado momento da sua vida, vem a se colocar diante de Deus num estado profundo de depressão. E na narrativa dela própria,
falando da sua vida, nesse momento, ela escreveu: por um bom tempo, por um bom período de tempo, tudo parecia triste para mim. Na realidade, foi uma experiência fora do comum, porque eu sempre fui uma pessoa feliz. Apesar de tudo, sempre fui contente. E assim, na minha fraqueza humana, eu clamei em oração: querido Senhor, segura a minha mão. Por que pessoas como Fanny sofrem? Por que perdendo tantas pessoas que ama ao longo da vida, cega com 6 anos por causa de um erro médico? Por que, ó Deus, teus filhos sofrem? Se você observou bem o texto que nós lemos, Tiago escreveu as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quem são esses que se encontram na dispersão? São pessoas que se converteram, lá em Atos capítulo 2, judeus, reunidos, uma multidão, mais de 20 mil pessoas, que se converteram quando ouviram a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem dos discípulos que falava acerca de Jesus. Poucos capítulos depois de Atos, esses irmãos recém-convertidos, judeus, começaram a ser perseguidos por causa da fé de Jesus, e foram dispersos. Judeus que se espalharam pelo mundo, dispersos por causa da fé de Jesus. Esses judeus eram cidadãos dos céus, como nós somos, mas perseguidos na terra. Esses judeus eram crentes, ricos com Deus, mas que tiveram seus bens saqueados. Esses judeus, irmãos nossos, eram muito pobres e eram oprimidos pelos ricos. Esses judeus eram crentes, mas, segundo a carta de Tiago, estavam enfermos, muitos deles, muitos sofriam. Crentes sofrendo. Quantos de nós, meus irmãos, não passamos período semelhante? Quantos de nós não olhamos para a nossa própria vida e pensamos: Senhor, até quando? Quantos de nós não oramos como o rei Davi orou? Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Para sempre? Como é que nós lidamos com o sofrimento? Deixa eu lhes dizer algo: vida cristã não é uma redoma de vidro. Vida cristã não é um retiro espiritual, não é uma colônia de férias da fé. Vida cristã é, antes de tudo, um campo de batalha. Não somos poupados dos problemas, das dores, dos sofrimentos, mas é durante o sofrimento que nós aprendemos a experimentar os cuidados de Deus. Talvez muitos de nós nos perguntamos ainda: por que um crente sofre? Por que fica desempregado? Por que é acometido de câncer? Por que amam a Deus tanto, com tanto fervor, e experimentam luto? Eu quero lhes dar uma resposta nesta noite. A resposta é simples. É durante estes momentos que nós desenvolvemos a confiança em Deus. Por isso, nesta noite, eu quero trabalhar esse tema. A confiança se constrói em meio às provações. Essa confiança que nós desenvolvemos em Deus não vem da noite para o dia. Não se faz sem nós experimentarmos o cuidado de Deus. Por isso que a primeira lição desse texto é que essa confiança favorece que nós aprendamos com o momento em que nós vivemos. Se você estiver com a carta aberta de Tiago, o versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o quê? O passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o
passardes. Primeira coisa que você precisa entender na sua vida, primeira coisa que eu preciso colocar no meu coração: provação é provisória, é um estado de tempo, é quando eu passo por ela. Ninguém vive de provação a vida inteira. Provação não dura a vida inteira. São momentos únicos, específicos. Ninguém aguentaria passar por uma viagem de avião só com turbulência. Imagina aqueles momentos que o avião está... Já pensou? Aqueles momentos que dá aquela baixa assim. Ele pode não cair, mas a gente morre no meio do caminho. O coração sai pela boca. Não é? Provação, meus irmãos, tribulação é um estado, é um tempo. Por isso que nós temos que aproveitar bem o nosso momento. Por isso que a Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois da tempestade, diz a Bíblia, sempre vem a bonança. Nós nunca ficaremos estacionados dentro da garagem da provação. Não, é um estado, é um tempo que eu vou passando por elas. Alguns passam pela provação dentro de um avião supersônico. Nem sente, quando vê, passou. Outros passam dentro de um trem-bala. Alguns passam dentro de carros. Vai admirando a paisagem da tribulação, sentindo aquele calor e as dificuldades ao longo do caminho. Alguns passam de bicicleta, sofrem mais. Outros engatinham e de joelhos naquelas brasas terríveis do calor e da intensidade do sofrimento, passam lentamente, a passos curtos. Mas o certo é, em todos esses momentos, não importa se rápido ou devagar, eu e vocês, meus irmãos, nós juntos, precisamos aprender com o momento em que vivemos as provações da nossa vida. Agora, tende por motivo de toda alegria o passardes, o que mesmo? Olha o texto, por várias provações. Não está falando de uma não, talvez uma também, mas são várias. No texto grego, essa palavra várias, significa multicolorido, variedade de cores, diversidade de cores. Sim, porque as provações, como dizia meu professor, são policromáticas, são variadas. Existem provações que são como aquele rosa clarinho das unhas das noivas, leves, quando vê, passou. Mas para a pessoa que vivencia, por mais leve que seja, é pesada. Às vezes o que é leve para um é mais pesado para o outro, não é? Mas existem provações mais cinzas, mais difíceis, mais intensas, mais nebulosas. Mas não importa a cor da provação. Importa é que o Senhor é quem tece essas provações. Importa é que no final, o mosaico feito por Deus é sempre um mosaico gracioso sobre a nossa vida. É nesse sentido, então, que Tiago está dizendo: olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas não se esqueça que variadas também é a graça de Deus. Porque é isso que o apóstolo Pedro diz, quando diz que a graça de Deus é multiforme. A palavra multiforme de Pedro é a mesma palavra agora de Tiago. É uma graça que te atende com todas as cores. Se você passa por uma tribulação cinza, a graça de Deus virá na intensidade da sua provação. Porque Deus nunca nos dá carga que nós não sejamos capazes de suportar. Então, eu preciso perceber que o contexto em que eu estou inserido, o momento que eu estou passando, tem algo a me ensinar. É durante esse momento, por mais fácil ou difícil que ele seja, por mais intensa, por mais forças que me tire, nós nunca
passamos sozinhos. E há muito que aprender nessas provações. O único que passou sozinho uma provação na vida foi Jesus Cristo. No monte do Getsemane, lá estava Jesus com seus amigos, diz o texto bíblico. E quando ele pede aos seus irmãos, orem comigo, o que esses irmãos fazem? Eles dormem, eles o abandonam. E Jesus passa por toda a via dolorosa, sozinho, para que você e eu não passemos sós. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe o que é aprender com momentos de tribulação, para que juntos com Ele, nós também, ao longo da nossa vida, consigamos aproveitar bem as tribulações que o Senhor nos manda. Meus irmãos, as provações são passageiras, mas elas são necessárias. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, lá em Atos capítulo 14, quando o apóstolo Paulo prega, ele diz assim, ele disse, por muitas provações nos é necessário, está no versículo 22, entrar no reino de Deus. E ainda, todos os que querem viver piamente, de maneira santa, em Cristo Jesus, terão que passar por tribulações. Isso está lá em 2 Timóteo. É assim a vida cristã. Nós nascemos em dor, nós causamos dor, nós sofremos dor e nós morreremos em dor. Nós somos peregrinos neste mundo. Não viemos aqui passar férias. Nós viemos aqui ao trabalho, desenvolver o reino de Deus. Nós viemos aqui nos envolver com os projetos de Deus. O meu trabalho é um instrumento para isso. A minha família é um instrumento para isso. E ainda que eu sofra no campo de batalha, na expansão do reino, eu estou aqui, nós estamos aqui para isso. As provações que nós passamos nesse mundo são os percalços em direção à nossa cidade eterna, à nossa cidade celestial. Visam a nossa maturidade espiritual. É por isso que nós precisamos aprender. É por isso que nós precisamos tirar das provações, do sofrimento, das dores da vida, o melhor que elas podem nos oferecer. A confiança se constrói em meio às provações. Ela favorece que aprendamos com o momento em que vivemos. Em segundo lugar, ela possibilita que permaneçamos firmes, apesar do desconforto. Olha o versículo 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, Tiago capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Só existe uma maneira de nós aprendermos a confiar em Deus e vencermos a tribulação. É com a fé. Só com a fé. É a fé que nos ajuda a permanecermos inabaláveis diante das tribulações. E não é qualquer fé, meus irmãos. É uma fé nutrida. É uma fé desenvolvida. É uma fé que vai à prova. Não é uma fé esquecida, guardada num canto, numa gaveta dentro de um quarto, trancada dentro de um baú. Não é uma fé que só aparece no momento ruim. Mas é uma fé que vai se mantendo firme, inabalável, nutrida ao longo da vida, para que no dia mau, ela seja posto à prova. Preste bem atenção numa coisa. Deus, quando nos prova, deseja tirar o melhor de nós. O diabo, quando nos tenta nos colocar no pior de nós. Mas as provações não. Procura nos colocar no caminho da fé, no caminho da força. E é durante as provações da vida que a nossa fé é testada. Quando Abraão foi chamado, por exemplo, para viver pela fé, ele testou com o fim de aumentar ainda mais a sua fé. Deus sempre nos prova para nos tirar o melhor de nós. Percebam isso. A provação da fé trabalha a favor da gente, não contra a gente. Tem gente que reclama, meu Deus, que porcaria de vida. Ó vida, ó céus. Já viram?
e só reclama, só reclama. Eu vou deixar a reclamação para o final. Mas pessoas que não entenderam que quando o Senhor nos coloca na dificuldade, é uma bênção, é um presente. Porque o Senhor quer tirar mais de nós. Ele quer produzir perseverança em nós. Ele deseja moldar o coração. Porque é durante as provações que nós nos lembramos, o Senhor está conduzindo. O Senhor é quem nos acompanha. É durante as provações que o apóstolo Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que trabalham segundo os seus propósitos. É por isso que 2 Coríntios, capítulo 4, ainda diz que a nossa leve e momentânea tribulação, leve porque nós somos capazes de suportar, momentânea porque ela é passageira, a nossa leve e momentânea tribulação produz o peso para a glória de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz lá em Efésios capítulo 2, que Deus trabalha em nós e através de nós. E esse trabalhar só acontece quando nós somos provados. Para que Deus use a minha vida, para que Deus trabalhe através de mim, primeiro Ele precisa trabalhar em mim. E para isso eu tenho que ser provado, levado ao fogo, testado. É por isso que nós nos lembramos da vida de Abraão. Antes de trabalhar por meio do que Abraão fez, Deus o provou. José, antes de trabalhar por meio da vida de José, o quanto ele sofreu. Foi vendido como escravo, foi assediado, preso injustamente, para que no final da sua vida, Deus trabalhasse por meio dele. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Moisés. 40 anos sendo preparado, e ele cai. Deus o trata mais 40 anos no deserto, inúmeras provações, para que no final da sua vida, ele desse frutos. Provas, dificuldades, lutas, para que no fim, a obra fosse completa, aperfeiçoada. É por isso, diz o apóstolo Paulo, que nós não desanimamos. É só assim que nós permaneceremos firmes diante da tribulação. É quando nós, com fé, nos agarrarmos a essas certezas. Abra, por exemplo, a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, lá no versículo 16, o apóstolo diz assim: meus irmãos, por isso, 2 Coríntios 4, a partir do 16, nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha o versículo 17 do 2 Coríntios capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação, não atentando a nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu estou passando pela tribulação, eu tenho um espinho na carne, eu sofro diariamente, mas ao invés de eu olhar as coisas que me cercam, estas que me maltratam, estas que me fazem sofrer, estas que são passageiras e temporais, eu foco os meus olhos naquelas que são eternas. Eu olho para o reino de Deus, eu olho para o Senhor Jesus Cristo, eu olho para o reino que está por vir, eu olho para a fé que eu preciso desenvolver, eu olho para os frutos que estão crescendo dentro de mim, eu olho para o desenvolvimento do meu coração, e não para as circunstâncias que me maltratam. Por isso, que confiança só se constrói em meio às provações. Em primeiro lugar, ela favorece que aprendamos com o momento em que vivemos. Em segundo lugar, ela possibilita que nós permaneçamos firmes, apesar do sofrimento. Em terceiro e último lugar, ela facilita que percorramos a trilha para o amadurecimento. Tiago capítulo 1, versículo 4, encerra, dizendo: ora,
A perseverança precisa ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O objetivo é que vocês sejam perfeitos. Perfeição plena? Não. Perfeição no sentido de íntegros. E o que é íntegro, pastor Luiz? Íntegro é a palavra para inteiro, completo, para que você alcance o ciclo completo, para que você se desenvolva plenamente. Íntegro é uma pessoa completamente desenvolvida diante de Deus. A confiança em Deus se constrói em meio às provações, porque são as provações o caminho, a trilha para a nossa maturidade. Ela é uma espécie de trilha que nós precisamos percorrer dia a dia para amadurecer a nossa fé. Percorrer nessa trilha, o que significa isso? Significa perseverar nela, não desistir, não jogar a toalha, não entregar os pontos, não deixar tudo de lado, mas perseverar, meus irmãos. É a perseverança que nos leva à maturidade. É a perseverança. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, aquele texto que nós lemos no início deste culto. Nós nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, diz o apóstolo Paulo. E a perseverança gera experiência, e a experiência gera esperança. É essa dinâmica. Agora, deixa eu dizer de maneira bem clara o que significa perseverar. Perseverar é ter paciência. Crentes imaturos não têm paciência. Jovens, adolescentes não têm paciência com a vida. A gente quer tudo muito rápido. No momento que eu estou com aquela dor, eu espero que ela acabe rápido. E a impaciência é sinal de imaturidade. A paciência é sinônimo de perseverança, de esperança. Paciência, a palavra perseverança no grego aqui é sinônimo de paciência. Paciência com o quê, pastor? Paciência com as circunstâncias em que nós estamos inseridos. É um tipo de coragem que nos leva a perseverar em face aos sofrimentos, às dificuldades. Sim. Pensa um pouquinho junto comigo. Vamos conversar aqui mais próximo. Pensa nos exemplos bíblicos que nós temos. Os momentos de impaciência dos nossos heróis foram os momentos que eles escorregaram. Já perceberam isso na Bíblia? Abraão, qual era a promessa que ele tinha para receber? Abraão, você terá um filho. Deus disse quando? Não. Disse a idade? Não. Disse o momento? Não. Disse apenas o quê? Você terá um filho. Sara e Abraão não quiseram esperar. O que é que Abraão fez? Dormiu com a empregada. Impaciência. Não perseverou. Teve que ser provado no oferecimento do filho. Teve que ser testado novamente, porque não soube esperar. Moisés, ouve de Deus, você será o meu libertador. Deus disse quando? Disse o momento? Falou como seria? O que ele tinha que fazer? Esperar. Aí de repente ele vê um egípcio dando cintada lá nas costas do povo de Israel. Ele pensou, eu vou libertar, mas vou libertar com as minhas próprias mãos. Matou o egípcio. O que aconteceu? Vai passar por novos problemas, porque foi impaciente, não soube esperar. Sansão, lembra de Sansão? Ninguém gosta da história de Sansão. Jovens não gostam da história de Sansão, porque a gente não gosta de esperar por relacionamentos, não é? O negócio é ter um namorado agora, e a namorada então nem se fala. Esperar sempre é ruim, mas a gente tem que lembrar do exemplo de Sansão. Sansão quis arrumar uma namorada logo, não é? Arrumou Dalila.
O que é que Dalila fez? Ouviu o seu segredo, contou aos inimigos, ele morreu por isso. Momento de impaciência, escorregou. E Pedro, lembra do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro viu Jesus sendo preso, e ele ouviu, eu vou me libertar. E ele pensou, não, Senhor Jesus, quem vai te libertar sou eu. Tirou a espada, lançou a espada na orelha de um soldado, do Malco. Impaciente, errou, foi exortado por Jesus, e as coisas permaneceram como estavam. Irmãos, maturidade não se alcança lendo livros. É preciso passar por provações para se obter paciência. Foi assim que Deus quis. Essa é a regra. É assim que nós chegaremos à nossa maturidade de fé. É por isso que a perseverança precisa ter ação completa. Para se chegar até o fim, não existe atalho, não existe jeitinho brasileiro, não existe caminho meio termo, existe o percorrer do início ao fim, e se obter, portanto, a paciência. Qual o objetivo de tudo isso? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, para que vocês manifestem a glória de Deus. Lembra do cego? Quando Jesus foi curá-lo, ele disse, este cego não tem razão, a não ser uma dele ser cego, para que nele se manifeste a glória de Deus. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para se manifestar a glória de Deus. E as provações não é diferente. As nossas provações, diz Tiago, diz o apóstolo Paulo, são para manifestação da glória de Deus. Nós precisamos perseverar nas provações, para que nós possamos conhecer mais a Deus e glorificá-lo mais. Conhecer mais o Senhor que nos acompanha ao lado das provações, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que se manifesta de maneira muito especial quando nós passamos por tribulação. Não que Ele tenha deixado de estar ao nosso lado quando a nossa vida está em paz. Mas quando a nossa vida está em paz, a gente nem se importa em olhar para o lado. Mas no momento em que nós passamos pelo sofrimento, a gente faz questão de saber quem é que está caminhando junto com a gente. E neste momento, nós sempre nos lembramos que nunca, jamais, eu te desampararei, disse Jesus. Eu quero concluir. Com qual atitude nós devemos enfrentar as provações da vida? Tiago responde, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria. Não é uma pequena alegria. Não é uma parcela de alegria. É tudo que você tem. O desafio bíblico é, alegre-se com as tribulações. Eu vi uma meia dúzia engolindo seco agora. É esse o desafio. Sim. Porque ao invés de nós murmurarmos, de reclamarmos, de ficarmos amargos, de nos enfiarmos numa caverna, de bater naqueles que estão do nosso lado, nos ombreando, nós deveríamos nos alegrar imensamente, porque essa alegria é a confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo, de que Ele sabe para onde está nos levando. Vocês lembram da senhora Fanny? Ela fez uma oração, lembra? Por um período de tempo, tudo parecia triste para mim. Na realidade foi uma experiência fora do comum, porque eu sempre fui uma pessoa feliz e contente. Assim, na minha fraqueza humana, eu clamei em oração. Olha a oração dela. Querido Senhor, segura a minha mão. Quase que instantaneamente, a mais doce paz, proveniente de uma perfeita convicção, de uma confiança, voltou ao meu coração, e a minha gratidão por esta prova de que a minha oração foi respondida,
brotou naturalmente como um cântico nas linhas deste hino. Segura nas mãos de Deus. Senhor, segura as minhas mãos. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a, neste momento, fazer do hino da senhora Fanny a nossa oração. Um hino que falou muito ao coração dela. Um hino que diz: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que eu não me atrevo a dar jamais um passo sem o teu amparo, Cristo, meu Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé junto comigo. Nós vamos fazer deste hino nossa oração final, tornando a expressão da nossa fé de pessoas frágeis, fracas, que precisa aprender a confiar em Deus em meio às provações. Vamos cantar o hino de número 153.